Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Café com Santos e hoje vou ter a honra de entrevistar a Carla, especialista em desenvolvimento humano. Carla, pode fazer sua apresentação para o meu telespectador, o inscrito do canal, conhecer você um pouco mais. Olá, Santos. Olá, telespectadores. Muito bem-vindo ao canal do Santos, mais conhecido como podcast Café com Santos. Café com Santos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carla Cote. Hoje a gente tirar esse tempinho para poder falar sobre pessoas, sobre comportamentos, sobre o DISC, tá? Pois é, Carla, eu fiquei muito surpreendido. A Carla, pessoal, ela me mandou um mapa mental. E aí, esse mapa mental, eu comecei a responder ele, foi bem breve, foi em torno de uns 2-3 minutos. Você respondeu em 3 minutos. Ah, tem lá, Tem, até isso tem, né? Tem sim. E aí eu mandei para ela, né? Tranquilo, eu respondi lá. E aí ela me mandou de volta com várias páginas, mas tipo, aquele horóscopo que você lê e bate bem certinho ali com a verdade. E eu fiquei muito, tipo, ó, qual foi essa mágica aí? A gente vai comentar sobre isso, não é? Sim, Santos é mais conhecido como a metodologia DISC, né? Ela foi desenvolvida por William Ashton, né? Há muitos anos atrás, em 1928, 25 mais ou menos. E depois que ele criou ele criou a metodologia, mas não foi ele que criou as plataformas, né? Então, várias outras pessoas foram desenvolvendo, foram criando a sua metodologia em si e foram aperfeiçoando, né? Hoje, mais conhecido como DISC, o D dominante, o I, que é o influente, o S como estável e o C como o conforme. Aliás, o D... Como eu falo na minha metodologia, é comunicador, executor, dominante e planejador. Né? Então, são os 4 comportamentos de perfis onde a gente vai encontrando adequadamente para uma vaga, um líder, ou que a gente vai buscar a característica daquele perfil determinada pessoa. Então, isso aí é bem indicado para uma empresa, né, que quer contratar pessoas que tem um perfil, né, de desenvolvimento de pessoas, e aí a empresa entra em contato com você e você já tem, digamos que, um portfólio de pessoas que tem vários tipos de perfis e que vai se adaptar ao melhor perfil daquela empresa. Seria isso, né? Exatamente. Quando a empresa me procura ou quando o líder individualmente ele me procura, geralmente é uma dor que ele está tendo em comunicação com a equipe dele, né? Provavelmente, se for um executor muito alto, né? O executor ele tem como característica ter uma comunicação mais áspera, uma comunicação mais direta. É um perfil voltado e muito focado para resultado, né? Ele tem um valor muito grande como resultado e velocidade. Ou seja, entre processos e pessoas, ele vai querer o processo. Por quê? Porque ele é muito voltado para isso. Entendi. Então, quando o líder está em desequilíbrio, esse perfil ou qualquer outro perfil, ele está em desequilíbrio, ele simplesmente deixa sobrecarregar a equipe. Né? Por quê? Porque ele quer resultado, ele quer que aconteça. E a comunicação dele é interpretada como arrogante, como grosseiro, né? Como outros adjetivos que muitas vezes não é culpa dele. Muitas vezes eles são julgados, muitas vezes eles são interpretados de uma outra forma. Mas não, ele não consegue muitas vezes enxergar isso. Assim como o comunicador. Assim como comunicador, aquele líder que ele é muito pelas pessoas, ele conversa muito, ele chega num ambiente, ele fala com todo mundo, meio-dia que ele vai trabalhar. Mas aquele comunicador é um perfil para vendas. Ele gosta de falar, ele se comunica, ele tem um valor muito forte que são pessoas. Né? Então, equipe de vendas precisa muito desses 2 tipos de perfis. Né? Nós conversamos e entendemos que são perfis extrovertidos.
Já o outro lado, que são são os planejadores e analíticos, eles são mais introvertidos, são mais calmos, mais tranquilos, né? Eles são mais equilibrados. E todos esses perfis, quando eles estão em desequilíbrio, a gente precisa equalizar, precisa entender o que é que está acontecendo, o que é que naquele momento está fazendo com que ele tenha aquele tipo de comportamento. Entendi. Mas eu consigo lapidar, tipo, algum comportamento, dizer, ó, tem pontos aqui que são críticos e a gente tem que melhorar, ou a avaliação é tipo, ó, se você casou com esse perfil aqui e bateu com a empresa, deu meeting, então perfeito, mas se não deu meeting, então não tem como melhorar, porque isso aí já é uma característica sua. Existe essa possibilidade, sim. Muitas vezes as empresas, elas sabem que aquele perfil, ele está no determinado. Já tive líderes que me procuraram para que eu pudesse fazer esse processo. Eu atendi, vi qual era o momento, o que era que estava causando aquele comportamento diferente nele e fiz com que ele entendesse, olha, você não é assim. Na metodologia, realmente, você está, você não é, nós não rotulamos, nós não temos essa... nós não podemos fazer isso, porque comportamento ele muda de acordo com a situação. Provavelmente, no seu trabalho, você, às vezes, passa por momentos que te deixam um pouco mais... com o executor muito mais aflorado, e que você tem que lidar com aquilo, com aquela situação, você precisa ser mais duro, você precisa ser mais com autonomia, uma autoridade muito maior, né? Então, ela tem a situação. E aí, qual o papel do líder fazer isso? É ele primeiro se perceber. Muitas vezes eles não se percebem, muitas vezes eles não entendem o porquê que eles estão. Às vezes é no piloto automático, né? É igual o casamento. Casamento, tem horas que a mulher não está bem, ou o esposo está passando por problema no trabalho, ela não entende, ele mudou o comportamento. Mas por que ele mudou o comportamento? Se ele for de uma equipe de vendas ou for de um outro tipo de setor, alguma coisa está fazendo com que ele não equalize e não esteja naquele momento. Aí busca o entendimento para poder saber o que é que está acontecendo. Entendi. Se tratando desse tipo de análise comportamental, para alavancar resultados, né, da empresa, que a gente sabe que a gestão de pessoas é importantíssima. Uhum. Mas quem tem mais procurado esse tipo de perfil para ter uma proposta melhor para a empresa? São empresas de pequeno, médio ou grande porte, ou são todas? Hoje, o meu público maior ele está sendo pequena e média empresa. Por quê? Porque geralmente é uma empresa que ela não tem, ela não está com um RH tão promíscuo e que a ferramenta ajuda muito naquele momento. Né? A ferramenta faz com que você possa mapear toda aquela equipe, entender as pessoas, se elas estão no lugar certo, no momento certo, para que elas se mantenham ali. É igual ao que a gente costuma dizer no nosso meio de recrutadores, dizer, é a pessoa certa no lugar certo. Então, se ela não está tendo uma produtividade boa, se ela não está conseguindo vender, se ela não está conseguindo entregar o que a empresa pediu, é porque ela não está tendo um bom proveito no lugar que ela está. Ela não gosta daquilo. Ela faz muitas vezes porque foi indicada, alguém falou que ela tinha um perfil para aquilo, então ela fica ali porque tem que ficar, mas não é o que ela gosta de fazer. Como que ela vai entregar? Ela até fica, mas ela não fica por muito tempo. E aí não gera bons resultados, né? A consequência disso. Não tem como. O líder hoje, eu acho que o mundo mudou, sabe, Santos? Eu acho que essa pandemia fez com que os líderes, as empresas, elas crescessem muito. Hoje, o mundo, ou você entende de gente, ou você entende de tecnologia. O ser humano, ele mudou muito a comunicação dele. Ele mudou a forma de pensar, a forma de comprar, a forma de agir. O comportamento do ser humano, ele mudou muito. Né? Hoje a gente costuma dizer que antigamente, antes da pandemia, as pessoas ela trabalhava roboticamente. Hoje não. Hoje as pessoas trocam horas de vida. Entendi. É interessante. Pode ser considerado tipo uma caça-talento, Red Hunters, esse tipo de projeto? Sim, pode sim. Quais são as pessoas, qual é o público que usa? Geralmente são líderes, são coaches para trabalhar nos processos, RH,
empresas que trabalham só com recrutamento, que são os headhunters e os recruiters, né, para entender como é aquele perfil e se ele está adequado para aquele tipo de comportamento e vaga. Perfeito. Tem algum segmento de empresa que busca mais o setor de tecnologia, o setor de educação, de saúde, ou é bem misturado? Onde tiver gente, tem líder, tem pessoas que precisam, onde as empresas estão focadas em entender de liderança e pessoas, essa é a ferramenta completa para que eles possam entender sobre a equipe deles. Pois é, eu percebo que, tipo, na vida a gente sempre está vendendo algo, né? Apesar o médico vai vender o serviço dele, o dentista, o advogado, vai estar vendendo algo. Mas, especificamente, aquelas pessoas que tenham aquela meta diária, né? Para poder, no final do mês, bater aquele resultado, aquele comprometimento de entregar, me parece que isso aí casa como uma luva. Muito, né? Muito. E os perfis que mais buscam, que eu até tenho, Carla, quais são os perfis para venda? Quais são os perfis que vão entregar o meu resultado, que vão bater a minha meta? Executor e comunicador. Né? É aquele perfil que eles estão cada vez mais ali, processo. O executor, ele é um processo em pessoa, ele acorda, o motivo dele de todos os dias são resolver problemas, são motivados por tarefas, o nome dele é foco. O meu foco é bater a meta. Até quando eu tenho que bater essa meta? Então, o executor, ele tem essa característica de estar toda hora buscando. Para ele não tem um fim. Ele admira muito isso, nele principalmente. Eu achava interessante, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com vendas e eu ficava muito surpreso porque, tipo, o Brasil na época estava crescendo um PIB de 4%. E a empresa, ela anualmente era 7%, e depois 8%, depois 10%, depois 12%. E, tipo, é interessante a agressividade de algumas empresas em buscar aqueles resultados desses colaboradores que estão fazendo a alavancagem dessa empresa. Mas para isso tem toda uma situação, né? Tem todo um RH, tem toda uma estrutura de vendas, de entrega e dependendo dos macros fatores, né, para que isso aí ocorra. E que não é fácil. Mas também pensa no lado pessoal dessa pessoa para incentivar ela a estar correndo sempre em busca desses resultados. Principalmente o executor, sabe? Ele tem um foco muito grande. E quando se trata de RH, que é o lado que faz todo esse processo de colocar a pessoa certa no lugar certo, o macro, né, é muito delicado. Hoje em dia as pessoas, a gente pode chamar que o mundo precisa de um RH humanizado. Não é colocar só a pessoa no lugar certo, ela precisa ter as competências certas para ela estar naquele lugar. Quando você faz uma descrição de cargo para uma determinada vaga, você tem que saber se ela tem aquelas competências. E, além disso, é entender o momento daquela pessoa. Quando você recebe alguém na sua empresa, ela tem uma vida, ela tem crenças, ela tem valores diferentes do seu. Então, tem que estar muito alinhado com o mundo que a gente vive, dos valores da empresa, o que o RH vai fazer com que aquela pessoa se encaixe naquela vaga e naquela empresa. Né? Para que o que a empresa pede, ela tem que estar muito, muito transparente. Nossa empresa funciona assim, nossos valores são esses. Hoje nós temos esses problemas. Quando eles falam dos problemas, o colaborador que está entrando naquela empresa, ele até sente mais acolhido. Eu sei que eu vou entrar porque eu preciso melhorar minha competência X, Y, e eu preciso ser melhor do que estão me contratando. Independente da vaga, se é uma vaga para vendas, seja uma vaga para algo mais analítico, que precisa de mais detalhes, porque o analítico ele tem esse perfil de ser mais
cauteloso, né? Gostar de tempo para executar as tarefas. Então, o que que isso quer dizer? Aonde é que eu quero chegar? É de que o RH hoje, ele precisa entender que todas as pessoas que vêm para essa empresa, que eles atraem para essa vaga, eles estão atraindo pessoas, seres humanos. E que ali, independente de quem esteja indo para aquela vaga ou para aquela empresa, eles vão precisar desenvolver algumas competências que aquelas pessoas também não tenham. Entendi. Se tratando dessas empresas que estão buscando, né, um diferencial competitivo, que é a gestão de pessoas mais qualificada, já tem multinacionais que devem trabalhar, né, dessa forma também, em busca desse desenvolvimento. E elas têm se comunicado assim no Brasil contigo, ou é já um projeto mais nacional? Não, hoje as empresas que usam essa metodologia, Globo usa essa metodologia, Natura usa essa metodologia, é uma metodologia muito conhecida, né? Mundial, no Brasil em si, no mundo. Então, como eu estava te falando, hoje em dia, se as pequenas, médias e grandes empresas, se elas não tiverem vamos dizer, esse diferencial para entender de pessoas, não adianta. Ela pode ser do tamanho que for. Elas precisam hoje se encaixar no mercado, no novo mercado, no macro mercado ou no micro mercado, para que precisam acolher essas pessoas para dentro das suas empresas. Entendi. E, tipo, tem sido fácil achar pessoas que tenham esse perfil, porque é muito falado por aí que existem vagas de emprego, existem oportunidades, mas não existem pessoas com o perfil, com aquele talento, e que às vezes a vaga fica lá por meses e não é preenchida, não é? Por isso que muitas empresas, elas acabam optando por qualquer perfil, né? Mas existe sim, existe headhunters, né? Existe os recrutadores que hoje estão muito em cima do LinkedIn, estão muito em cima do Instagram, né? Essa tecnologia, ela já consegue captar esse tipo de perfil adequado para aquela vaga. Hoje, as máquinas, os algoritmos já conseguem fazer essa captação para determinada vaga. Eu achei interessante a gente tocando nesse assunto das empresas que estão buscando. A Amazon, tipo, já faz um ano que a cada 3 ou 4 meses me manda mensagem dizendo, vem participar, a gente quer você trabalhando comigo e tal. E aí eu só digo, não, muito obrigado, mas eu estou envolvido em outros projetos. E aí, tipo, já faz um ano que eles estão chamando. Será que é só um computador que chama ou realmente eles têm interesse? Eu acho que tem que entender qual que é o objetivo do que ele está tentando te mandar essa mensagem. Se é para uma vaga de emprego, se é para algo muito específico. Muitas empresas hoje usam de isca muitas estratégias para que você possa trabalhar com ela, entendeu? Às vezes é uma vaga, pode ser, mas também é para que você use ou venda esse tipo de processo para ele, que é um link para ganhar desconto para outras pessoas que usam isso muito em marketing digital, né? As pessoas têm esse desconto no nome dela, no perfil dela, e você indica outras pessoas e você tem esse desconto. Entendi. Ele tem dito aqui que é para trabalhar, né? Provavelmente pode ser também, mas existem esses dois lados, entendi, né? E provavelmente fique nos dados dele para saber se o seu perfil pode estar adequado em alguma vaga que ele possa ofertar futuramente. É interessante. Se tratando dos colaboradores, quando você começa a fazer o perfil deles, a maioria se demonstra, tipo, surpreendido, como eu também fiquei surpreendido, ou não leva a sério o processo? Assim, muitas vezes... Primeiro, ele tem que ser bem explicado. Você não deu tempo. Você não deu tempo. Quando eu mandei como era para fazer, você já tinha feito. Eu falei, provavelmente ele tem um executor alto. Primeiro foi o executor, depois o comunicador. Quando eu vi, falei, batata. Então, os executores não têm muita paciência. Ele vai lá e já faz, né? Enfim, e a grande maioria chega e fala, Carla, o que foi isso?
Eu só dei o meu nome, o meu e-mail e como que tu conseguiu toda essa bruxaria, né? Que geralmente eles Sim, falam e sim. eu mando um postzinho. São dados, né? Colhidos de todas as informações que você vai lá, que você preenche, que você vai colocando diante do relatório, que isso vai gerar informações. E essas informações vão dar acesso ao seu perfil. Entendi. Aí vamos supor que eu sou empresa X e aí eu tô querendo o teu serviço, Sim, né, para poder, tipo, complementar aqui o meu quadro de funcionários. Aí tu vai fornecer esse trabalho, né, que seria a entrega desses resultados, né, após a avaliação de cada pessoa, mas esse teu trabalho ele se estende mais um pouco em fazer alguns outros projetos para, digamos que, de testes para fundamentar ainda mais o que foi feito através do perfil ou para só nessa etapa? não. Hoje eu não trabalho com recrutamento. Eu vendo a plataforma para os recruters, para quem faz esse processo. Mas Entendi. já fiz várias devolutivas, já fiz esse processo de recrutar para a empresa, mas aí era muito mais além. Fazia o recrutamento, aplicava a ferramenta e eu já entregava para quem me contratou a pessoa certa. Entendeu? Quando eu fazia todo o recrutamento, eu só entregava. Aí depois de 30 dias eu fazia o processo de saber como que ela estava se adaptando, como é que ela estava, né? Enfim, mas não tem muito trabalho. Quando você aplica a ferramenta, é muito difícil você tirar aquela pessoa. Às vezes é um projeto que a pessoa tem, que não dá para realmente ficar, né? Ou saúde, alguma coisa, mas é muito assertiva. Essa ferramenta ela tem 97% de assertividade. Aí essa ferramenta ela cai como seleção de pessoas e recrutamento. Sim. Por exemplo, se você é de uma empresa, você quer fazer um recrutamento para uma vaga. Então, você escolhe as pessoas, recolhe os currículos, faz a entrevista. Algumas fazem no início ou fazem no final, né? Aplica a ferramenta e se for um líder e se você quiser fazer um trabalho de desenvolvimento, a gente também faz, né? A gente faz o trabalho de desenvolvimento do líder para saber, para acompanhar ele naquele processo que ele no momento tá apto a sentar na cadeira. É bem estratégico, né? Esse É, tipo de é muito seleção. estratégico e muito assertivo, né? Hoje em dia existe setores, né, que hoje as pessoas contratam só por indicação. Fulano indicou, cicrano indicou, e para aquela vaga, mas ele não tem o perfil para aquilo. Ele não tem, não adianta. E aquele colaborador ele não vai te dar o retorno que tu precisa, ele não vai ficar por muito tempo, ele não vai ter a produtividade que você precisa. Ela é muito estratégica. Então, seja qual for o setor, o segmento, para casais, para líder, para colaborador, para RH, principalmente, porque é o RH que faz toda essa parte estratégica da empresa, ela é fundamental. Hoje, realmente, entender de pessoas dentro da organização, você faz, ou então você não vai manter seus colaboradores engajados com aquela produtividade que você precisa, que você quer, que é bater a meta no final do mês. Se ele não bate meta, como que ele vai te dar números? Porque quando você trata de vendas, quando você trata de metas e pessoas, não tem jeito. Né? Por exemplo, o perfil executor, ele ama isso. Ele ama meta, ele ama número, ele ama desafios. É onde ele se sente bem, junto com o comunicador. Entendi. Então, para uma empresa, se eu tivesse que, tipo, ela tem aqui a questão de desempenhos e virtudes. Será que esses desempenhos, esse indicamento, tipo, a pessoa caiu dentro desse tipo de padrão, mas não dá para avaliar, tipo, o comportamento dela humano? Qual que seria mais importante, né? Eu costumo dizer que hoje as pessoas são
elas são recrutadas pela competência técnica, que é o currículo, o que está escrito ali, e demitidas por comportamento, né? Interessante. O comportamento, ele diz tudo sobre você, né? Você até se comporta por algum tempo dizendo que tem aquela competência, mas não por longo tempo. Perfeito. Né? Então, o comportamento hoje ele é primordial. E aí, Carla, se as empresas ou as pessoas quiserem te procurar para conhecer o teu método, como é que faz para te encontrar? Hoje as pessoas podem me encontrar através do LinkedIn, Carla Cote, analista comportamental, ou pelo Instagram, @Carla Cote, analista comportamental. Vai na minha bio, tem lá todas as opções de treinamento, de busca do que vocês realmente precisam. Ou me chamam no WhatsApp, ou chama a minha equipe, e a gente vai dar um atendimento personalizado para cada situação. Primeiro a gente entende o que eles querem, a necessidade antes de empurrar qualquer produto ou qualquer serviço. A gente precisa entender o momento daquela pessoa, daquele líder ou aquele gestor que precisa trabalhar a equipe dele. Entendi. Em termos de homem ou mulher, o que é que tem sido mais procurado pelo mercado? Hoje tá tão... Hoje as mulheres, eu vou defender a minha classe. Mas eu acho que as mulheres, ela têm buscado, sabe? Tá no mercado. Hoje as mulheres, ela têm se esforçado cada vez mais. As mulheres, ela não desmerecendo os homens, porque os homens, eles têm a virtude deles. Mas eu sou muito de entender as mulheres empreendedoras. As mulheres estão muito mais à frente. As mulheres hoje, elas são muito mais... Elas se dedicam muito mais. Se a gente colocar na balança o que o homem consegue fazer no dia, o que uma mulher consegue fazer, coisa assim, meu Deus, como que ela consegue? Entendi. Né? Então, eu acho que o mercado está muito, muito propício no momento. As mulheres estão se destacando muito mais. Elas estão... O EAD, né, essa competência, eu vou tirar um exemplo. Eu passei muito tempo fora do mercado, né? Por motivos de família, eu tive que cuidar da minha família por um bom tempo. E a pandemia fez com que eu passasse 2 anos estudando, me dedicando para isso, para o mercado que eu ia atuar. Não foi fácil. Muitas crenças minhas tiveram que eu tive que desistir delas. Não adianta. De aprender somente no presencial, então eu tive que largar de mão, eu tive que realmente enfrentar o que tinha por vir, porque não é fácil. Para nós mulheres, principalmente, como a gente tem filhos, a gente tem casa, a gente tem que ter essa nova capacidade da gente de empreender, de buscar, né? Então, são habilidades que nós tivemos que ter que a gente não sabia que tinha. Perfeito. Realmente a mulher consegue fazer múltiplas tarefas, né? De forma inigualável. Sim. E em relação aos 4 perfis, né, que a plataforma aplica, tem algum deles que, tipo, é o que mais sai, é o que é, tipo, mais importante num cenário, sei lá, de 100%, tipo, 70%, 80% das empresas querem, esse perfil aqui é importante para a nossa empresa? A gente costuma dizer assim que o Brasil é onde está a maior parte do comunicador. Né? A empresa ela tem que... ela tá mais... Ela aflora muito mais essa parte da comunicação, da exposição, de você estar se relacionando o tempo todo com as pessoas. Hoje o mercado ele tem um comunicador muito alto, mas depende muito do que você procura. E não adianta você, Carla, eu quero uma vaga, eu estou precisando de uma pessoa para uma vaga, para que ele seja líder de 5 pessoas na área comercial. Vai ser mais procurado o comunicador e o executor. Na área de tecnologia, logística, números, eu vou procurar mais o planejador e o analítico. É aquele setor onde precisa de mais tempo, precisa de analisar mais números, dados. Então, são perfis diferentes, mas que eles se complementam.
Eu percebo que existe um projeto, uma estrutura da empresa na busca por mão de obra qualificada, né? Que é Sim. perfeito. E ele vai tipo um funil, Uhum. né? Joga ali, vai funilando, funilando até encontrar a pessoa específica e que possivelmente vai gerar bons resultados. Mas não é tão comum a gente ver, tipo, uma pessoa A que quer buscar um perfil de uma empresa. Ah, eu quero trabalhar nessa empresa em tal cargo, porque é aí onde eu quero atingir meu resultado. Será que tem como fazer também essa contramão? Existem duas situações. Uma é você querer esse cargo e a outra é você entender que para você ir para esse cargo, você vai ter que desenvolver competências que você ainda não tem. E outra, e o mais importante, é você estar capacitado e entender do que você vai enfrentar lá na frente. Você está disposto? É isso que você quer? Porque você tirar uma pessoa de um perfil super analítico para ele liderar uma equipe característica que ele não gosta de conversar muito, que ele não gosta de interagir muito com as pessoas. E que se isso for muito forte nele, ele vai ter que ter um processo para ele chegar até lá. Ele vai ter que desenvolver competências que ele não tem, mas provavelmente ele vai sair o quê? Da zona de conforto dele. Ele vai para um patamar muito maior, ele vai desenvolver competências que ele não tem ou não sabia que tinha. Muitas vezes a pessoa tem, mas não sabe, mas pode ser que ele tenha muito sucesso. Eu percebo muito esse tipo de situação na questão das pessoas que, tipo, exercem cargos, né, no escalão de hierarquia muito alto da empresa, ou que são bons vendedores, e aí eles têm receio de abrir o próprio negócio, de empreender. E alguns que colocam a cara, de fato, no mercado, acabam tendo bons resultados. Sim. Porque, tipo, em vez de gerar bons resultados para terceiros, eu vou agora gerar bons resultados para mim. E ele fica surpreso com os resultados que ele vai colhendo, né? Sim, sim. E uma das coisas que a gente indica, né, que fala muito, é que se você tem... Porque ser empreendedor não é a mesma coisa de ser empresário. Né? Se você não tem um perfil para aquilo, coloca alguém que vai te ajudar e vai fazer com que você desenvolva isso. É igual você colocar uma pessoa numa empresa onde todo mundo naquela empresa tem o seu perfil. Isso acontece demais. Por quê? Porque ela acha que aquele perfil vai fazer tudo que ela faz e vai interagir junto com ela. E não é assim. Se você colocar as mesmas pessoas com o seu mesmo perfil, você vai ter problema. Se você é planejador e analítico e você quer desenvolver vendas, com esses perfis vai demorar um pouco mais. Então existe toda uma técnica, não é? Para buscar atingir aquele objetivo. Exatamente. É tudo assim, tem que ter estratégia, tem que entender o momento, tem que saber se aquele empreendedor, aquele colaborador ou aquele funcionário, ele está apto àquilo. Não é só colocar, não, tem algo por trás, tem todo um processo a ser desenvolvido para aquele que ainda não tem aquelas competências. Pois é, quando a gente fala de competências, eu lembro da minha época, eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu fui menor aprendiz, na Gerdau Aço Norte, que é uma excelente empresa, aconselho a vocês irem, me ajudou bastante. E eu percebia durante o período que eu não queria trabalhar com máquinas, queria trabalhar com pessoas, né? Aí eu fui mudando um pouco o meu segmento. Mas, tipo, eu percebi que tinha uma dificuldade muito grande para o jovem entrar no mercado profissional, porque caía naquela rotina de dizer, não, mas tu não tem experiência. Tu não tem experiência. Como é que eu vou ter experiência se vocês não dão oportunidade? E aí, tipo, como é que eu vou desenvolver essas competências quando jovem, se muitas das vezes não se tem a oportunidade? Então, eu estou pensando aqui, será que para o jovem é mais difícil esse tipo de dinâmica? Hoje em dia, Santos, eu acho que o mundo mudou tanto. Para você ter noção, essa ferramenta diz até aonde o teu perfil se adapta nas funções. No que tu vai fazer daqui para frente. Meu filho, vai fazer 18 anos agora no final. Eu fiz o mapeamento dele. Então, eu já sei aonde que ele pode atuar, onde o perfil dele vai estar mais adaptado para poder
querer no futuro. Pode ser que ele mude. Pode ser que o pensamento dele lá na frente mude. Mas se eu aplicar, eu vou ter mais ou menos um traço para ele. Né? E hoje em dia você tem essa opção de, eu não quero isso. Não é para mim. Você vai ali, você consegue errar de novo. Você assiste, você vai adquirindo competência em algo que você ainda não conhecia. Né? Então, a ferramenta ela é muito poderosa. Eu acho muito difícil a gente escolher, algumas pessoas que optam, né, para escolher a sua formação acadêmica com 18 anos. Eu acho um pouco prematuro, né? Sim. Porque não tem tanto know-how, experiências para mais ou menos maximizar onde você gostaria de atuar. Mas é uma ferramenta que, pelo que eu estou percebendo, consegue também indicar, tu é melhor na área de exatas, na área de... Sim. de Consegue. Antigamente você estudava, não sei se você concorda comigo, né? Por exemplo, meu pai estudou, ele fez concurso e na cabeça dele ele tinha que fazer aquilo pro resto da vida. Hoje em dia as coisas não são mais assim. Hoje eu conheço uma pessoa, né, que ele estudou, foi para a Petrobras, descobriu que aquilo ali não era para ele, com família, com filhos, e ele não ficou. Ele saiu, eu falei, isso aqui não é para mim. E antigamente isso era para o resto da vida. Hoje em dia, um adolescente que ele tem 18 anos, esses adolescentes, eles já vêm com muita informação, eles já sabem para onde eles querem. E eles sabem que se eles errarem, eles podem ir para outro lugar. Eles geralmente têm uma visão mais holística, né? Consegue ver as coisas um pouco maior, mas às vezes a necessidade empurra para algo tipo menos ousado. Tipo, sei lá, eu quero ser médico, mas vai ser concorrido, então vou fazer medicina em um canto e enfermagem em outro e vou levar a enfermagem de boa aqui. Eu vejo muito essa situação, sabe? Eu passei a minha vida, assim, a minha experiência profissional ela foi toda para vendas. Todas para vendas. E quando eu decidi ser analista comportamental, eu tive que ter outro tipo de comportamento, eu tive que ter outras competências. Por que eu escolhi isso se o meu perfil é mais comunicativo? Não que isso não fosse importante. Para mim, hoje é importante o relacionamento e para mim vai ser um pilar muito importante. Mas a partir do momento que eu impacto a vida das outras pessoas e eu tenho um propósito com isso, né, eu tive que adquirir no decorrer desse meu processo de mudança de carreira para poder entender que eu tinha que adquirir outras competências, que é parar, estudar, ler, entender, fazer cursos, me aprimorar, para eu não chegar para uma pessoa e falar qualquer coisa. Então, isso para mim gastou muita energia. Não foi fácil no começo. E não é, até hoje não é. Por quê? Porque eu preciso estudar constantemente o comportamento humano. Eu tenho que estar o tempo todo atrás de novas pesquisas, tudo que vai acontecendo. Se eu trato do ser humano, eu preciso entender como ele se comporta e todo dia nasce coisa diferente. Eu tenho que entender profundamente quem são eles, como eles se comportam, igual o Fantástico, o que eles comem, de onde eles vivem, né? Então é mais ou menos isso. Então eu tive que adquirir competências que eu não tinha antes. Entendi. Tem algum tipo de perfil que é mais difícil de achar e que geralmente as empresas estão procurando bastante? Assim que tem chegado alguns casos desse para ti. A empresa ela primeiro precisa saber para que aquele perfil que ela tanto busca, para onde ela quer, para qual é o setor que ela quer. Não existe. Muita gente pergunta, Carla, qual o melhor perfil, qual o perfil bom ou ruim? Não existe. Existe o perfil adequado para cada função que você vai usar aquela profissão que você vai adquirir naquele momento. O que realmente vai fazer sentido para quem está contratando. Se ele for para um setor de vendas, a gente indica muito executor, comunicador. Como eu já falei, é para um setor mais de estratégia, é um setor que tem que pensar mais, é um setor que tem que planejar mais.
que precisa de um passo a passo, que gera mais tempo, tem que ser o planejador e o analítico. E não existe esse pior, porque às vezes o que é pior é muito bom para determinada função. Né? Tem pessoas que olham o executor com um olhar de não relacionamento, mas para o que ele faz é fantástico. O executor ele tem características fantásticas, né? De entregar, de ir lá, de fazer, não tem tempo ruim. Se é para fazer, eu vou lá e faço. Ele não mede esforço, se ele tá de salto, se ele tá de sapato, de sandália. Se eu tenho que ir no meu cliente, eu vou de qualquer jeito, mas eu vou entregar o que eu me comprometi a fazer. Né? Se for mais analítico, mais planejador, me dá mais tempo para eu entregar aquilo que eu tenho que entregar. Eles entregam com excelência. Eles não são do relacionamento. Já o planejador ele gosta de um ambiente mais agradável, ele gosta de estar com um ambiente favorável para ele e para quem ele trabalha próximo, mas são perfis que precisam mais de tempo e qualidade para ele entregar o melhor que eles têm. Entendi. Essa questão de conflitos na empresa. O conflito, no caso, ele seria bom ou ruim? Na verdade, o conflito em si, ele vai existir, né? Depende do tamanho e de como isso vai ser interpretado e como o conflito ele vai ser diagnosticado e o que você vai fazer depois disso. Um bom líder, ele vai fazer a diferença. Ele vai saber entender o problema, ele vai conseguir diagnosticar o que está acontecendo no momento e saber o depois. O conflito ele vai sempre existir. Existem pessoas de todos os tipos de perfil. Um que pensa de um jeito, outro se comporta de outro. Eu não concordo com o que você faz, eu não gosto de como você fala. Mas um bom líder, ele vai conseguir fazer com que esse conflito sirva de aprendizado e que isso possa colher bons frutos depois de tudo que aconteceu. Perfeito. Eu fico muito feliz, um bate-papo muito bom. Foi ótimo receber a senhora Carla aqui, né, para a gente entender um pouco de comportamento humano através dessa ferramenta de mapeamento, que realmente é surpreendente quando a pessoa faz, né? Fica muito assertiva, né? Ela é muito assertiva. E eu gostaria que você desse as últimas palavras, para as empresas, né? Isso. Eu acho que esse é o maior direcionamento, né? É uma palavra para a empresa para dizer, eu consigo achar o tipo de funcionário que tu quer e com muita assertividade. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o RH, o que eu posso falar hoje para as empresas, para os RHs da vida, para os líderes que hoje estão buscando novos propósitos de vida para poder estar nesse cargo, é que vocês entendam de gente. Que vocês busquem as pessoas da forma mais humana possível. Como eu falei, as pessoas elas têm uma história, elas têm uma vida, elas têm algo que trouxe elas chegar até aí. Então, quando vocês acolherem, acolham uma história, acolham pessoas, acolham seres humanos. E daí vocês conseguem, com toda certeza, fazer todo um processo de qualidade, com produtividade, com assertividade e de produção. Pode ter certeza. Perfeito. Aí acabou falando de um pouco de humanização, né? Sim. Que a gente vê, antigamente levava o currículo na porta, tinha um certo contato ainda com a empresa e hoje é tudo pela internet. E aí você acaba perdendo esse trato, né, com as pessoas de fazer um negócio mais humanizado. Então, acho que foi perfeito. Até quando você vai fazer uma entrevista com alguém, eu já fiz esse processo e uma das coisas que eu buscava estar naquele momento e que eu falava no meu processo de seleção, falar, olha, eu não estou aqui para te julgar. Antes de qualquer coisa, eu estou aqui para conhecer suas experiências, eu estou aqui para conhecer o que você já fez e se realmente está apto para isso, para que seja bom não só para mim, que estou te recrutando, que eu sei qual é a empresa que eu estou recrutando, e para você, se faz sentido ou não você estar nesse lugar. Então, ter aquela leveza, aquela transparência, sim. Aquele lugar seguro. Para onde eu estou indo?
né? Dizer tudo para você que é recrutador, que você faz esse processo, humanize o máximo possível. O máximo possível, porque às vezes as pessoas têm esse rótulo de RH muito fechado, muito, né? Muito cheio de processo. O processo ele vai existir, mas ele pode ser mais leve. Ele pode ser mais humano. Ele pode abraçar mais essas pessoas e dizer, se deu certo, ótimo, eu te abraço, eu vou te ajudar nesse processo de desenvolvimento. E também, se não deu certo, avisa, fala, não deu certo, nós já tivemos a pessoa para vaga e tal. Mas no processo em si, deixa leve. A leveza, a transparente, a pessoa se sentir acolhida faz toda a diferença, não só para você como profissional de RH, mas como para a empresa que você está recrutando. Perfeito. Então, a gente... Eu quero muito agradecer a oportunidade, Santos. Muito obrigada. Tá? Espero que esse podcast possa alcançar várias pessoas, né? Antes desse mundo de tanta tecnologia, de tantos números, que as pessoas possam entender mais o ser humano, né? Antes de rotular, julgar, né? Entender o outro lado. Seja ele na empresa, seja no seu dia a dia, seja qual for a situação. Sempre existem os 3 lados, o meu, o seu e o verdadeiro. Verdade. Não é isso? Sim. Então, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada à equipe que me recebeu muito bem, fui muito bem acolhida, me senti abraçada por vocês. Que bom. Muito obrigada de verdade. Ok, pessoal, eu estou muito satisfeito de estar aqui com a Carla, foi ótimo esse bate-papo. Se você gostou desse conteúdo, vai lá, esmaga o botão do like, deixa aqui no comentário as suas sugestões e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer.